Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nós vamos começar agora o estudo 15, né? Do estudo Ouvindo a Voz de Deus, que fala sobre a lei moral, certo? Então, nós vamos ver o que é isso, né? Moral. A gente ouve falar muito de pessoas morais e pessoas imorais, né? E qual que é a lei moral de Deus, né? A lei de Deus moral. Onde que está escrito isso? Então a gente vê isso escrito nos Dez Mandamentos, né? Escrito em duas tábuas de pedras pelo próprio dedo de Deus. O que é isso? Por que foi escrito com o próprio dedo de Deus? Porque representa o que Deus é, representa o caráter de Deus. Os primeiros quatro mandamentos, eles falam sobre o amor sobre todas as coisas, o amor de Deus sobre todas as coisas, né? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E os últimos seis falam sobre o amor ao próximo, né? Que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a moral da gente, ela tem que estar envolvida nos 10 mandamentos da lei de Deus. E os 10 mandamentos de Deus não são difíceis de ser observado, mas o que impede a gente de observar da maneira correta é a falta de amor a Deus, a falta de amor às coisas de Deus. Então nós vamos ver nesse estudo como que nós podemos ser moralmente certo com os seres humanos e com Deus, tá bom? Então, é, a obediência à lei de Deus, ela nos salva. É o resultado da salvação. Obedecemos a Deus porque nós queremos Deus na vida, nós amamos a Deus e fomos salvos pela graça de Jesus Cristo. Então, a natureza está regida por leis. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral de Deus, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. E isso só traz tragédias morais. Porque ser humano precisa de Deus. E se a gente está indo contra o que Deus escreveu com o dedo dele, a gente está sendo imoral. E não tem condição de escrever nada, as tradições, a cultura, tentando mudar o que Deus fez. Então agora a gente precisa ver quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor. E a Bíblia mostra para a gente isso. Então a partir de agora nós vamos começar algumas perguntas dentro da palavra de Deus. Eu quero que você pegue a tua palavra, a Bíblia, e coloque do teu lado e abra ela nos capítulos, nos versículos que eu vou falar, tá bom? Mas antes nós vamos pedir a presença do Espírito Santo, que é Ele que nos guia e nos leva ao entendimento de toda a verdade da palavra de Deus. E Ele vai estar com você aí, amiga e amiga, e vai estar comigo aqui, tá bom? Então vamos orar? Santo Espírito, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é amor, o Senhor é verdade. O Senhor é tudo. Esteja com meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo agora, fazendo esse estudo comigo, e esteja comigo aqui, que eu vou explanar a tua palavra para essas pessoas. E obrigado por nos amar. Obrigado por ser nosso Salvador. Esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Êxodo capítulo 20, versículo de 13 a 17, mostra os 10 mandamentos. E Êxodo 31, versículo 18, mostra quem é o seu autor. Então vamos ver primeiro os 10 mandamentos. Vamos lá? Êxodo 20, versículo de 3 a 17. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas. Aqui está no Êxodo 31, versículo 18, tá bom? Para mostrar o autor da lei. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então o autor é Deus, né? Agora vamos ver os 10 mandamentos? Vamos lá. Êxodo 20, versículo de 13 a 17. Olha só o que diz lá. Vamos lá.
Eu vou falar de uma forma resumida, depois você pode entrar lá e ver, tá bom? Então diz assim: então falou o Senhor Deus todas essas palavras, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então Deus tirou a gente da onde? Do Egito, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que hás em cima nos céus, nem embaixo na terra, e não se encurvarás a elas. Olha só, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a quarta geração daqueles que me aborrecem e não guardam os meus mandamentos. E faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, fantástico isso, né? Então aí diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tirará por inocente o que assim fizer. Aí vem o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o sábado é o sábado do Senhor teu Deus, que te criou, né? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem teu servo, nem os teus forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. E nós vamos ver que o anjo de Apocalipse, né, 14, ele fez um Ctrl+C aqui, dessa parte, né, dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, e fez um Ctrl+V lá no Apocalipse 14. Num futuro estudo do Apocalipse nós vamos ver isso, tá bom? Então, aí aqui está falando sobre o quarto mandamento. O quinto mandamento é o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com promessa, né? Que ele prometeu que vai prolongar os dias da vida da pessoa se honrar pai e mãe. Né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, olha só, e não cobiçarás. Não adulterarás, já falei, né? Então, esses daí são os mandamentos da lei de Deus, descrito lá na palavra de Deus, certo? Agora, a segunda pergunta. Segundo Jesus, quantas partes estão divididas dos 10 mandamentos? Vamos ver na Bíblia? São Mateus, abre aí em São Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Abre lá para nós. Abriu? Então vamos lá. Em quantas partes está dividido os 10 mandamentos? Vamos lá. Mateus 22, versículo 36 a 40 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, e o Antigo Testamento todinho. Olha só, os profetas que escreveram o Antigo Testamento. Então toda a Bíblia depende dessas 2 partes. Então Deus resumiu, né? Em 2 partes. A primeira parte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo, que é do 5º mandamento para baixo, né, os últimos 6, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, né? Então, a primeira parte é amar a quê? A Deus. E a segunda, amar ao próximo. Né? Desses 2 depende toda a lei e os profetas. Olha só que interessante, né? Terceiro, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Qual foi a atitude de Jesus em relação a isso? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Depois nós vamos abrir Mateus no capítulo 19, verso 17. E depois nós vamos abrir o livro de São João, João 15, versículo 10. Então vamos lá? Qual foi a atitude de Jesus em relação ao validamento dos 10 mandamentos?
Ele diz assim, Mateus 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para fazer valer, para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O céu e a terra ainda existem. Eu estou vendo, a gente vê ele quando vai para casa, vai na rua, vai nos parques, está lá o céu. Então a lei ainda está em vigor. Não passou no céu a terra, né? A terra ainda existe. Né? Versículo, Mateus 19, versículo 17, diz assim, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Olha só. E João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho, Jesus falando isso, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Olha só. Né? Então Jesus ele fez o quê? Ele confirmou. Essa foi a atitude de Jesus, né? Então Jesus confirmou, ele não alterou e nem aboliu, porque não está escrito isso. A pergunta 4. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Vamos ver em Malaquias capítulo 3, versículo 6 e depois Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Olha só o que diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Quem muda é o ser humano. Deus não muda. Né? Agora Apocalipse 22, versículo 18 e 19 diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras, inclusive esse mandamento, que é o sábado, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ué, então quem tirar, aboliu, mas Deus não falou? Não está escrito? Então se alguém fizer isso, ele perdeu a vida eterna, perdeu a chance da salvação. Então o que vocês acham? Deus pode, acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou seus mandamentos? Claro que não. Isso aí é coisa de homens que tentam mudar a palavra de Deus. Na verdade, é de espíritos maus, né? A gente que entende das coisas espirituais, a gente sabe que quem tem inveja de Deus é Satanás. Quem quer ser adorado como Deus é Satanás. E ele tem inveja e ele quer fazer as pessoas deixarem de adorar a Deus e reconhecer Deus como Criador. Aí ele tenta fazer as pessoas não guardarem os 10 mandamentos. Então vamos continuar. Quinta pergunta. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Vamos ver o que o maior teólogo da Bíblia, né, escreveu sobre os mandamentos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 31 e capítulo 7, versículo 12 do livro de Romanos, tá bom? Abra lá a Bíblia sua em Romanos, capítulo 3 e capítulo 7. Aí no capítulo 3, verso 31 e no capítulo 7, verso 12. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 31. Lá diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? O que vocês acham? Eu creio em Deus. Eu vou anular a lei pela fé? Olha só o que diz o restante do verso. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha só que interessante. Né? Agora o capítulo 7, versículo 12, o que diz lá? Por conseguinte, né? A lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. Então, o que dá para entender aqui? Que nós não anulamos a lei pela fé. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, mas como que eu vou conseguir guardar o mandamento?
Então, eu guardo o mandamento porque eu amo a Jesus, mas os mandamentos não me salvam. Quem me salva é Jesus Cristo. E porque eu amo Ele, e eu respeito Ele, eu quero ter Ele e honrar a palavra dEle, eu observo. Ah, mas eu vou pecar algum dia. Claro que vai desobedecer. Mas aí diz, filhinhos meus, não pequei. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, ele perdoa você se você confessar e deixar. Mas eu sou salvo por Jesus, não pelos 10 mandamentos. Mas quando eu sou salvo, eu amo tanto que eu obedeço. A gente é salvo para a obediência e não para a desobediência, né? Pergunta 6. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? O que vai acontecer no futuro com a lei de Deus? Vamos ver isso na Bíblia. Daniel capítulo 8 e capítulo 7, né? Daniel 8, 12 e 7, 25. Vamos lá ver? Daniel 8, versículo 12. O que diz? O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou, né? Capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, a verdade é o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus. O inimigo ia tentar mudar a lei. Ele ia machucar os santos de Deus que guardam os mandamentos de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, isso é um estudo futuro que nós vamos fazer, tá bom? Que a gente vai entender sobre isso. Mas, por enquanto, o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra, de acordo com os versos que nós lemos. Os 10 mandamentos seriam alterados e mudariam os tempos e a lei. O mandamento foi, o ser humano tenta alterar a lei de Deus. Por exemplo, na Bíblia fala para guardar o sábado nos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Mas as tradições, os dogmas de algumas religiões que leem a palavra de Deus, falando sobre o sábado, mas eles não aceitam. E o que eles fizeram? Colocaram outro dia para ser adorado a Deus, no domingo. Mas não está escrito na Bíblia, não tem um verso na Bíblia autorizando isso. Aí eles falam que a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição dele no domingo santificou o domingo, mas não está escrito isso na Bíblia, não está dizendo isso na Bíblia. Tá bom? Continuando, pergunta 7. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, versículo 25. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 25 do livro de Romanos. Abriu? Estava pertinho aí, certo? Agora vamos lá. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a quem? A criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que aconteceu? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Mudaram a verdade em mentira. Ainda bem que tem a palavra de Deus para a gente entender qual é a verdade de Deus, a vontade de Deus. Certo? Pergunta 8. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? São Marcos, no Novo Testamento, Marcos capítulo 7, versículo 6 a 9. E também o versículo 13, tá bom? Vamos ler então? Mateus 7, versículo de 6 a 9 e 13, diz assim: Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição.
invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. Então, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Tradições. Né? Tradições. Eles seguem tradições. Eles seguem mandamento de homens, mas eles não seguem a Bíblia. Pergunta 9. O que é mais importante para Deus? O que vocês acham que é mais importante para Deus? Vamos ver na Bíblia? Atos 5, versículo 39 e Tito 1, versículo 14. Olha só o que diz lá. Atos 5, versículo 29 diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tito, livro de Tito é um livrinho pequeno, né? Capítulo 1, versículo 14. Depois você volta o vídeo e vai vendo todos os versos, tá bom? Lá diz assim: E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não se preocupe com isso. Olha só, né? Então, antes importa o quê? Obedecer a Deus e aos homens, do que aos homens, né? Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da palavra de Deus, da verdade. Um Deus que ama sabe que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações com as pessoas. Olha só, né? Então, o que mais é importante para Deus? A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei no nosso coração, como está escrito no livro de Jeremias 31, versículo 33, que Ele vai escrever a lei nos nossos corações. O que é isso? Coração é as nossas emoções. Ele vai escrever, você vai querer obedecer, você vai querer guardar os mandamentos. Por quê? Porque você ama tanto a Deus, você quer ficar tanto com Deus, que você crê de verdade na volta dele para nos levar ao encontro dele nos ares, que a gente vai querer ficar com Deus, vai obedecer. A gente não vai ligar para tradições de homens, dessas religiões falsas, que não quer saber de obedecer a Deus, certo? Então, é isso que o que é mais importante para Deus é isso, um coração voltado a Ele, né? Vamos recapitular então, para a gente finalizar já esse estudo, né? O estudo 15, né? A lei moral. Lá, os 10 mandamentos estão divididos em quantas partes? 2 partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, né? Capítulo 7, e verso quanto? Verso 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem as tradições e mandamentos de homens. Então a gente sabendo que tem tradições de homens sendo colocadas acima da palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Temos que fazer um compromisso com Deus, não com homens, não com parentes, com amigos. Ah, eu sou um amigo, mas quer que você peca contra Deus? Se afasta da palavra de Deus? Isso não é amigo, isso é espírito mau. Deus, Ele quer que você esteja com Ele. Então nós devemos fazer um compromisso de fé com Deus. Crer nos 10 mandamentos como norma vigente para todos nós, todos os cristãos. Então, se você crê, parabéns. É isso que Deus quer. Esquece das coisas do mundo, de tradições, dogmas criadas por homens, né? Nós devemos rejeitar as tradições e imposição de homens afastados da verdade, da palavra de Deus. E nós devemos desejar fazer o quê? Seguir todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Ah, mas é difícil. Olha, se acredita em Deus, você crê que esse Deus de amor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou
e pela graça nós somos salvos por Ele. Você acha que Ele não vai te ajudar a observar, a guardar o sábado e não vai te abençoar? Claro que sim. Então, se você disse sim para tudo isso, seja bem-vindo. Deus ama muito você. Ele quer muito que você continue com Ele, observando os mandamentos. Mas não se esqueça, a gente é ser humano. Se um dia a gente pecar, Jesus, converse com Jesus, confesse para Jesus, abra o seu coração para Jesus e fala para Ele que você está arrependido, que você não quer mais pecar nesse mandamento que você quebrou. E Deus é o nosso juiz, nosso justo advogado, e Ele vai chegar e vai interceder por você. Aí você deixa isso, e quem vai criar esse sentimento de amor pelos mandamentos de Deus não é você, é Deus que faz isso no nosso coração, na nossa alma, tá bom? Que Deus abençoe você e te guie, né, em toda a palavra de Deus. Vamos orar agora? Santo Espírito, obrigado porque o Senhor esteve comigo, com meu amigo e com a minha amiga que está assistindo agora a esse estudo. Esteja com eles, Pai. Fortaleça-os e os guie em toda a tua palavra. Os abençoe, os ajude na observância e na entrega da vida deles ao Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Obrigado porque você esteve comigo até esse momento, né? E esteve estudando a palavra de Deus comigo. E eu creio que Deus ele vai conduzir com você, vai conduzir a sua vida, tá bom? E eu peço que você não custa nada você dar aquele joinha lá no YouTube, né? Dar o seu like, né? Compartilha. Qualquer pergunta pode fazer aqui no canal mesmo, que a gente responde aqui no canal do YouTube, tá bom? E não esqueça de compartilhar, ajude a pregar essas mensagens para as outras pessoas que precisam da ajuda do entendimento da palavra de Deus, tá bom? E como eu sempre digo, João 4:24, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tchau.